Gênios são gênios, né? O que é singularidade comum, singularidade especial? Quando categorizar, né, coisas, e quando o corpo não é formado dessas coisas racionalizadas ou multitemporalizadas, que num dado momento você precisa, né, sobre o infinitivo, coisificar, não pejorativizadamente, né? O que é trabalhar com a volumetria daquilo que historifica o fracasso da história, o que vira experiência, né? Convite a experiências geograficível, né? Que multi-historiciza alguns, singularidade aqui em repetições, valores repetitíveis, sobreineditíveis, subineditíveis, né? Algumas questões são minuciosas, como que é você simplesmente delimitar um fator? Faça-se assim, então, evolucionismo. Assim, em algum momento alguém quer redatar umas especificidades tais como aquilo se conecta, como, de fato, desempenhar exatificação e humanização perante categorizações, né, racionalizadas que mesopessoalizam, meso-incestar, meso-desestuprar, né, entre o lesma, apontado planta, e aquele estuprador, acelerador, não necessariamente, né? Que viram minuciosidades, que viraram fracasso ou conveniência de alguns, de mais imperarem, né? Causa e efeito de arrastá-los ao tempo, né? Singularidades, polaridades, alternativismos, né? Sejam básicos, mas desde que o básico nunca atenda, e quem 1% para um, não é por cento para outro, quem justifique, né? A negligência, o fracasso do vácuo 5%, né? Mas naquela época, nos anos 20 e 30, a raça da Alemanha estava corrompida, então levaria anos de reprodução, anos de reconstrução para criar uma raça, né, forte o suficiente. Questões como, né, entre Fidel Castro, ou de fato Revolução Cubana, como qualquer condição que destribaliza, a quem justificar sobrar algum leite derramado, que justifique em sociedades multinacionalizadas, literalmente internacionalizadas, e o que vira o fator globalizado. A quem justificar um canal, vários canais, você não tem acesso nem àquele, nem o seu, entre outros, né? O que virou o fracasso o fracasso empacotado de racionalidade, de democracia, de apontado ditadura, nacionalismo daquele, socialismo daquele, comunismo daquele, fascismo daquele, capitalismo, a coisa virou um negócio, né? Que vira um joguete de espertos, né? Que é o limite do próprio cu, né? Precisa gozar ou precisa não gozar? Porque se fez é porque não gozou, se fez é porque gozou, se fez, gozou é porque gozou primeiro, né? Tem a probabilidade de quem gozou antes, gozou no meio. Quem é outro meso goza, cenicamente, não cenicamente, aparentemente, blá, 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 blá. Né? Tais relações, o que virou minuciosidade estática, né? Que a quem se considere dinamizar racionalidade anti-observável e interobservável, quando tocante desagregatória, quem justificar a tritologia e indução, né? Minuciosidade material que se enxerga, intelectualidade sistemática saturada, sistematizada, saturada. O que virou o paradoxo da eternidade? A imortalidade. A imortalidade é a eternidade corrente, continuada, alternada, né? Temporalizada. Questões quando, né? Quem são gênios, judeu, não judeu, era, não era, olhava grande, mas olhava pequeno, mas na casa, mas não na casa, mas comia aquilo, disse que era virgem, disse que dava bunda. Se trouxesse energia tal era um problema, se não trouxesse também era. Quem justifica Tesla, Galileu, eletricizados, físicos, antifísicos, olhamos aonde está o erro entre potencialidades de bomba atacada varejo, cerne não segue, escancarados a quem se quer ver, justificar, né? Seriações premeditadas, não pejorativizadas, literalmente planejadas, sobreperiodizadas, estimuladas por todos. A bondade máxima, ou o que assim querem fazer e acatar, é quem consegue, né, convencer o outro de morrer por ele e deixar ele sem responsabilidade alguma. Né? Perguntamos quem são homens e mulheres, quando ao longo do tempo ainda é bom que sejam sem barriga,
ainda que mal fodam o cu e mal perpetuem ali, que de fato isso ainda é um joguete bem porco, né? O que é conveniente a quem, quando de fato não fazem, entre adoção, entre lavagem de dinheiro variado, virá, né, vantajoso justificar o mal hétero com uma péssima igreja, o recalcado, o mal comido, que não fode tanto, não fode bem, o que só vê mentira onde não tem, o que acata pecado e um por um, mas é uma mentira, aquilo que é jogado em cima do católico, que vira pró-católico, meso-branco, porque nós temos uma coisa ao longo do tempo, a quem branco e branca, a quem justifica o tempo corrente de alguns lugares, né? A gente tem algumas questões como Japão sempre foi Japão, Coreia, Coreia, China, China, quem justifica e Ásia, a quem justifica hoje decifrar o Oriente Médio, né? O mais mal que se encontra na África ainda é a África dos pretos, o que se faça refazer, o que nunca deixou de ser, ainda que vinha antes, aonde errar entre a cruz de depois ou qualquer coisa da própria cruz é quem justifique. Mestiçaria foragida da Europa para a América do Norte, não necessariamente abriu a porta problema, fechou a porta problema entre o México de cima e baixo. A quem justifica América Latina, questões quando Revolução Cubana e não necessariamente, quando revoluções ou reformas tais, a quem justifique percebeu precisar de entender aparentemente tudo igual, mas completamente diferente, ou aparentemente tudo diferente, mas tudo igual, quem justifique obreificar relevância de arrasto entre tempo a quem desse tempo, né? Então questões quando isso categorizar Da Vinci, Einstein, né? Freud, ateu não ateu, teorias tais, psiquiátricas não psiquiátricas, especificidades que encontraram no meio do caminho para serem entendidos, não precisarem mais entender, desentender, auto-entender, né? Questões que quando a gente olha um nível de alguns, que é conveniente inclusive mal reproduzi-los, como joga nas coisas. Se esse já foi proibido, esse matou demais, a igreja nunca é igreja, quem justifica igreja de ninguém, mas a partir do momento que é igreja, olha lá o foco. Ah lá, mais uma vez igreja não é. A quem ateu, ascendente, desascendente, em quem justificar algumas questões, a quem justifica a ordem de macumbaria total entre matematicização que subsistencia a menor heterotrofia, a menor interdesaltotrofia observada, que subsistencia, né, paradigma paradoxo da física e química, a quem justifique leis, categorizar leis, industrializar, não industrializar, acaba virando, né, entra aqui em apontar pilares, geneticizações, humanizações, exatificações, blá blá blá. Pergunta-se, né, quando a quem justifica entre guerras, aqui é o holocausto, não holocausto, questão de judeu, não judeu, aqui em alemão, e condições que não deixam de arrastar ainda e comprovar que alguns muito fizeram. Quando isso vira tradicionalismo, elemento não, porque se é para isso, eu também rico, todo mundo tem direito de ser, mas o sentido está onde? Ainda é a patente de quem ainda que se arrasta, tem determinadas coisas que não conseguiram fazer diferente, não conseguiram comprovar que a questão é roubar, o mesmo botou a mão, então é tudo igual, fica tudo igual, não gosta daquela raça, mas e dá uma fudida no cu dele, é uma questão de patriotismo ainda, que se alguém fode seu cu, ou não ficou bom, não fudeu direito, você tem que ir lá fuder no cu dele também. O que um pode ganhar perdão ou ficar a quem justifique se possa repetir, ainda comendo de graça em cadeia aberta, e, né, as incongruências de determinados lugares, que vira porta aberta e fechada aqui, que vira lei e deslei para quem? Quando a gente coloca, né, o paradoxo do quando a foda deixou de ser boa, entre ateu e não ateu, quando a gente fala guerra que sobrou, dessobrou, Cuba para cima, Cuba para baixo, para qualquer lugar, entre música, cultura, não sei o que, e entre tudo que já fizeram e armas totais, né, quando a desgraça é colocada e de fato uma reforma que se foi feita, aí vira, né, onde está Deus, não estava Deus, a quem virou entre ateus e não ateus, e que ao longo do tempo, entre tantos outros lugares apontado com tamanha miséria e não necessariamente, ou quando vira uma desgraça lastrada, que outros, as conveniências, eles empilharam a quantidade de coisa,
Não resolvem daqui, não resolve de fora, não resolve de dentro, alguém tem que pegar para resolver. Porque quando a merda vai ficando toda a vida, a merda fede tanto, porque você superar fracassos da fome, né? Compensar, vai faltar de novo, né? Se encontrar igual ou diferente, conseguir subsistenciar igual ou diferente. Fora disso, se pela comida faz isso, imagina na hora de fuder, imagina na hora de roubar, que medicina vai ser aquela medicina entre Brasil e não Brasil, vilipêndia, a estética, o salário variado, blá blá blá, paradoxo da medicina da guerra. Vamos parar um pouquinho, tapinha no bumbum, que nesse momento só pode fuder uma hemorroidinha. Então, né, como treinamento entre paradigma e paradoxo de militarizar, matar, a arma é para matar, né? O que é etiquetar de bons samaritanistas, diasporados, desdiasporados, blá blá blá, lançar bonzinho no mercado, mas o mercado não é para atender, é para um ficar, então desprivatiza quem privada, esse MES estadualifica, sendo o cu da outra privada, saiu da outra privada, que ele estava na própria privada, que ele deixou a outra privada em casa, não perguntou que aquele tá, mas aquele tá ali multidisciplinarizando outra coisa lá não sei aonde. Mas como você teve tempo para ficar em capitalismo e comunismo? Você se subjugou, achou que é bom demais, ou achou que tem prática demais, ou achou que tem teoria demais, algum trem faltou e que vale-se para todos. Quando a coisa implica você pagar uma conta toda dentro de uma casa, você mesmo se entender cobaiano e conversar com aquilo, que horas, né? A ola dá um grão de farelo para algum e você paga de errado, gera dinheiro para todo mundo e acaba com a própria comida. O que são paliativos, alternativos, sinônimos, antônimos, né? Quando dizer ou datar, se a porra rala variável, isso já vira outro elemento químico, já vira outra formularidade a quem subsistencia, fusos horários, estações, né? Um tá dormindo, um tá acordado, ainda que, né, de dia ali, de dia lá, e não necessariamente, né? Questões minuciosas quando a gente falar, a gente apontar aqui de fato, né? Quem justifica entre tantos não limpar a bunda e você categorizar leis, tem que estar conectado a uma força armada, tem que estar conectado a uma condição medicinatória, em todos os contextos. Dizer que não foi colocado, mas já começava rico ou termina rico. Se começa rico é problema, termina rico acaba sendo muito problema. Em que momento a foda livre não pode proibir, se proibir não acontece, ou se proíbe, ou mesmo que se proíbe, é quem justifique. Herança, habilidade de dizer que morre, sobra, deixa para qual, não era nada, era um santo e deixou o dinheiro para as cadeias fechadas. Mas entre as cadeias abertas, cadeias fechadas, novos santos para manusear o dinheiro. O que resolve como caridade entre mais comer e cagar e não fecundar, mais fuder e cagar, beso fecundando, mais fecundando, né? O que virou, né? Precisa você ter um filho e tantos filhos, porque um não é a cara do outro, ou ganharam algumas grandezas que justifica populoso povoado. Começa por isso aí. A depuração da raça, que já não tiveram mais aonde, o que? Ao racismo total das coisas, que a gente tem um problema no Brasil que é muito grave. Tudo está dentro do Brasil, tudo entra do Brasil. Por que veio, por que não ficaram, por que não voltaram e por que ainda estão? Aonde vamos parar? No meu caso, eu não sou preta, né? O que é ser branca, eu não sou oriental, eu não sou muçulmano, eu quero saber o que é judeu, eu quero saber o que é alemão, ou o que se categoriza como arianismo, como também não me vejo problema, o que é de fato ser implantado, embutido, cultura, música, ciência, né? O que é o paradoxo? Caso eu fosse nos Estados Unidos, entrasse entre Código da Vinci e não Código da Vinci, que me convido, que me desconvido, o que eu já não tô, o que eu já não fiz, por que ainda mal fazem, por que tem que tal, quando é que não tiver, nós temos uma condição, né? O que é o modelo? Um modelo democracia presidenciário, pós-ditatorial, multiditatorial, subditatorial, sobreditatorial, ineditamente corrente, a quem justifica, como por exemplo, muitas vezes, o negócio é que todo mundo fala igual e não estão entendendo que são irmãos brigando.
Porque se chega-se pela mesma religião de várias maneiras, não é o igual, mas é diferente, eu não, mas é sim. Então, quer dizer, são algumas questões, por exemplo, né? Se deparar, né? Rússia quer ser Rússia, China quer ser China, Coreia do Norte quer ser Coreia do Norte, Japão quer ser Japão, Europa quer ser Europa, o que quer ser a França, o que foi a França, o que é jogar novamente nas costas da Alemanha, quando deixou de jogar, quando deixou de ser, quando acha que foi. Temos questões tais entre, inclusive, o que são as doutrinas nazistas e questões a quem coloquemos. Cuspidores de revelação, a fé está inédita sempre para alguém, a quem justifique. A ciência dos João vão com os outros, quem justifica idos com a Maria, idos com José, idos com Deus, com Jesus. O que está de errado ali, o que está certo? Porque de certo para mim tem muita coisa com a minha história. O que é você rir disso que cobrir ou ser estimulado se um filho da puta pode fazer isso, onde filho da puta não pode? O que está proibido em qual lugar, o que está liberado, quando no final das contas você, por outra versão, de fato direcionada pela própria Santíssima Trindade, também me colocou transitar, exercendo todas as funções e sendo muito bem aceita por todas elas, com uma suástica no braço. Me respondem comunistas, capitalistas e os meios do caminho, fingidos de Santíssima Trindade, ainda os não necessariamente os praticantes e não praticantes de cada esquina do Santa-se de todos os dias, né? Dos reimomos de carnaval, dos empapados, dos gogós, falam sempre naquele que acreditam não saber ouvir nem saber falar e que a imagem não apresenta e que chega no ouvido. Quando acha que você está em ministério de ninguém, espaço de ninguém, não é uma sala de aula, não é uma indústria, não é um campo físico, não é um governo, não é etc. Isso aí é o paraíso total, que não deixe de ser, porque Deus é o dono da obra. O que está de errado entre criacionismo largo e restrito? Nós temos questões sobre fachada europeia, não se sabe da Europa, ou todos são, nem fode tanto, são cristãos não necessariamente, ficam apavorados quando chegam nas regras do Brasil. Aqui todo mundo vem dar uma gozada, não necessariamente, querem todos ir em vários lugares, e mesmo aqui deixa muito claro de que os interesses internacionais de explorarem a Europa, geralmente a Europa e Estados Unidos, né? É uma ambição estimulada dos achados foragidos, ou não necessariamente a quem justifique os destribalizados totais, como vira paradigma e paradoxo de dizer que se não fosse os imigrantes americanos, os pretos lá de dentro, não, os pretos de fora, os judeus de lá, quem antes judeu aqui é europeu, e quando toma proporcionalidade nazista, onde a merda fede mais. Os que foram acobertados, não foram acobertados. Se a igreja coberta não é um problema, se desacoberta é problema, e dizer que nunca foi um campo político, também foi um campo político, se não tem uma inquisição, que seria do Holocausto, que seria de Lenin, de Stalin, de tudo quanto é lugar, que é na merda, entre você tá traduzido a mesma língua, né? O que é também entre a língua diferente? A fachada numa mesma língua e a língua diferente, entre contrastes tenebrosos, inclusive fingidos de monoteísta. Até onde a coragem ou o fracasso do lugar com a temperatura brasileira, que eles se comercializam em qualquer lugar, independente de qualquer ditadura, é deixar o buraco entrar e se vendem com qualquer aquisição financeira na Deep Web, para os árabes, para isso, para aquilo, em que momento vira inédito para todo mundo, e dizer que de fora tem muitos que não consideram mesmo, ou que já deveriam no mínimo olhar no espelho: quem sou? Isso aqui é um estigma e tal, se alguma merda acontecer, eu vou ser um imperativo de uma guerra não sendo ninguém, ou até onde não tem nada a perder. Quando apontar um pretinho faz isso, um viadinho faz isso, corrente que fez judeu cristão ou cristão judeu árabe também chegaram nessa riqueza e também fazem isso. Quem são os maioria e minoria de passivos e ativos? E as questões, quando acham que podem muito bem gozar no cu variado do outro, inclusive não afetam as necessidades e os direitos que eles têm, mas as regras deles e os racismos deles, a quem decifrem homens e mulheres. Quando em que datado momento não querem entrar ou não sabem entrar na barriga da fera. E o que fizeram a barriga da fera?
Entre anos-luz, bunda, cruz, ressurreição e qualquer coisa entre morte e vida. Totalmente incompatível. Quem justifica capacidade intelectual, perpetualidade minuciosa, capacidade genial que mesmo veio operar, ciência com especificidade, nunca deixando de ser religiosidade, que se fizesse mais beleza, ainda que não se compare isso, foi aquele que falou, não fui eu. Sobre o que? Ser ateu, não sei o que, não sei o que. E aí, mas realmente isso não tem uma conexão. Então existe o limite aqui, limite aqui, limite aqui, limite aqui, Pai, Filho, Espírito Santo, blá, blá, blá. Né? E a gente tem uma condição que, né? O que vira quando judeu, né? A quem justifique alemão, não alemão, riqueza da Europa, dos Estados Unidos, quando um toquezinho é amigo do russo, é amigo do árabe, tá ali daqui a pouco lambendo o cu, um jogou a bomba, depois tá lá lambendo o cu junto. Depende qual é o candidato do tempo e qual é a boa nova, né, da arrecadação mercadórica coisificada que não justifica direitos e deveres ou verdades literalmente referenciais perante o passado que tem que andar, mas que tem que andar para um e não pode andar para outro. Qual é o mais idiota a se seguir, ou o mais esperto a se auto-intitular e ter maior cara de pau de sentar o rabo na cadeira, inclusive como o que vira popular e elitizante, piso, quando 1% para um não é para outro, pendura o Caio não é para um para outro, como é que faz para sentar com você, seu doutor? Como é que faz com você, seu papa? Como é que faz, seu rei? Como é que se faz você, quem é mesmo? Você tá fazendo aí por causa de que eu sou doutor da Força Armada? E esse é da classe popular, e esse é da classe nobre. Qual é o paradigma, o paradoxo? E esse é tão machão falando de cristianismo, tá cutucando o cu do árabe para ganhar isso, por quê? Tá cutucando o crente, porque esse tá atrás do Olavo de Carvalho, por causa de quê? Esse não tá na igreja, por causa de quê? Também não cabe dentro da igreja, em 2 tempos a igreja, por causa de quê? O que virou arianismo, não arianismo, acertar a cagada do cristianismo, que mesmo a quem justifique se comércio de algum lugar, quem tem cu vai à buceta de Roma, né? A quem justifique quando a coisa implica entre santo sepulcro ou todas as condições a quem justifique crucificação e de volta de Jesus, ressurreto a ressurreição soribes. Caso volume sem volume, pedaços, que seria verbo gerundicidade daquele Jesusinho. Nós temos alguma cruz que às vezes eu acho muito pesada, ou fizeram-se ser muito pesada as conveniências. Em que momento virou conveniência de produtos, de tradições, suspende bomba, proíbe isso, proíbe aquilo, mas de repente piscou o olho e tomou o Oriente todo. Aí a estratégia que sobrou para voltar ao que eles eram naquele tempo. Mas então não usasse tudo isso aqui, que você não inclina, suas mulheres não trabalham, você tá de pano branco, devia estar borrado de vermelho ou de bosta, ao molho pardo. Tem coisas que se tornaram contrastes tenebrosos. Também trabalhar e tradicionalizar, porque racionalizar as coisas implica não ser tão racista, vender a quem tem dinheiro para comprar, porque a coisa tem que andar, só que o contraste é a gravidade monoteísta. A quem justifique padrão laico, arianista, descristianista, pós-cristianista, entre causa e efeito, quem justifique de volta de Jesus, e não necessariamente, mas profetas, entre profeta desse, profeta daquele, profeta daquele. Jesus nunca tá de bom tom. Maria, então nem se fala, pergunta às moças, os rapazes, dos 24 modernos, que se naquele tempo soubesse, teria feito mais ainda. Ou nunca mais, né? Ou já entrado em extinção há muito tempo por conta própria, caso entendesse a receitualidade do tempo, das relatividades. Quando olhamos que muitas vezes não é só pegar no pacote e achar que alguns não estão estudando, não tem produtividade, que virou estimular coisas e acharem donos das coisas, mas alguém tem que cortar um pedaço e estourar a terrinha e jogar fora, porque aquele espertinho joga ali, não resolve o problema. Então você tem que lutar contra aquele que você quer botar, ou quer que alguém bota pra você, e vira mais inimigo. Mas inimigo não resolve a praxis pedagógica. Não resolve, o que ainda virou praxis pedagógica, estímulo à praxis pedagógica, paradoxo da multidisciplinaridade, etiquetar até onde carregar todos os filhos da puta fudendo nas costas, entendeu? Quem tem que ter estado de consciência e prática existencial que caibe, que ganha menos ainda, ou faça caridade, que na praxis não funciona. O que é que funciona? Como que você recebeu? Como que você recebe isso? Como que você recebe isso? Porque para chegar não vou ter que entender suas 24 horas, minhas 24 horas. Então nós temos algumas questões, e quando a coisa se torna minuciosa
estimula a racionalidade e tendência de maioria, quando a minoria, o Messias que nunca foi Messias, desacata sobre Messias, que já era Messias, que não precisava estar, os que nunca foram ninguém querem ganhar pau, que estão virando Jesusinhos de filme. Quando a coisa desacata, que Força Armada não era Força Armada, fórum não é fórum, justiça não é justiça, delegacia não é delegacia, nem os deles. E aí os deles todos envolvidos em atrás de lavagem de dinheiro pessoal, ainda joga capitalismo e comunismo a conveniência, dão os dois ao mesmo tempo, apontando mal de um, querendo cobertura de outros. Vai parar lá na puta que pariu a maioria deles. O que é presencial, que não são presencial, o que é público, que não é público. Cadê o filho desse filho da puta? Também tá lá por causa de quê? Também tá aqui por causa de quê? Porque a maioria deles é nenhum, estão na rocinha, nenhum virou um joguete de situação. Tá dinheiro, não pode ficar na cadeinha, esse também não pode não sei o que, esse daqui eu fechi tudo por uma fotografia e numa cinematografia. O que virou a quem justifica aqueles que não tem mais aonde enfiar dinheiro? Pela lógica, olha lá, ele tá operacionalizando isso, aquilo. Não deixa de ser um homem da guerra, também era judeu, também um pouco russo, também um pouco nazista. Quem é o Donald Trump? Faça-se o Donald Trump. Entre as putas, olha como é flexível, ele quis bancar até a puta, outra puta ficou, ele quis pagar, tantos outros fizeram. Os Didi é preto, quem são os brancos, quem são os gays, quem são, como é que é, Hatfield, quem são não sei o que, blá, blá, blá. Olha o escândalo da pedofilia que nunca acabou na Europa inteira. Olha lá o show do chinês, qual que tava lá, encontraram que comeu o cu de não sei quem, fez escândalo, amarrou não sei aonde, tem viado lá, tem viado ali, tem puta aqui, tem estuprador. Quantos por cento já estupraram, estupram na Ásia? A quem justifica o que é atravessar, ir pra lá, deixa entrar, deixa sair. O tal de que no Brasil tem lugar que tem cidades, bairros que são imperativos, globalizados e infinitivos de todos eles. Aonde que tá o erro? Que a folha só fecha, chamando cada vez mais longe, porque aí aquele que entra, ele depende de roubar o mundo inteiro, enganar o mundo inteiro e fingir que a globalização, a quem justifique nacionalismo, intranacionalismo, multinacionalismo, bilateralismo, multi o caralho a quatro, a quem justifique as riquezas acumuladas com incongruência, as armas, as merdas não resolvidas de porra nenhuma, nem de putaria total, nem de criminalidade, nem de cadeia, entendeu? Nem de miséria, nem de porra alguma. Que entendeu o paradoxo deles serem políticos, ortodoxos, religiosos, caso mesmo apertarem a bomba. E bomba é pra apertar, e faz pra matar. Tem esse negócio de segurança. Caso estivessem trabalhando, caso estivessem bem fudendo. Tem o cu, o pau e a buceta deles entre as 24 horas e fora das 24 horas. Caso eles não fossem monstros, demônios totais. Que a quem vira quando a coisa diz olhar com o olho de demonizadores ou de entender aonde tá a coisa e não ter pena nem de velhinho, nem de novinho e nem nada. E quando a revelação impõe, seja além do Deus e da deusa do Antigo Testamento, que fizeram paganizar, despaganizar, ortodoxar, igrejalizar, monoteísta, então é piada. E o que fizeram judeu, ariano, alemão, europeu, brasileiro, me interessa. Com Z e com S. O que é espaço, anti-espaço, ciência, constituição, constituinte, condições totais sobre o que eu estou falando. Nacionalismo, socialismo, capitalismo, comunismo, fascismo, nazismo e tudo, toda essa porra. Que tem que fazer pra coisa andar, porra rala, acontecer, senão ninguém come. Caso pouco comesse, caso pouco desse o rabo. E quando o maciço que todo mundo quer, aonde é que mecanizar e não mecanizar também não resolve, já deveria ter entrado na extinção há muito tempo, pra entender o que é o um de cada um de fato. Dentro do limite de uma própria casa, o que é um quintal, o que é a rua e o que é os gogozeiros total, que são cada um mais filha da puta e mais passivo que o outro, que conversam fiado e ametam tudo com cu assim, ó, cheio de corrupção. O que virou justificar a putaria, que aí fica, você tem que ficar no anonimato escancarado, para que alguns, a diária deles,
não tem pouca roupa, não tem pouca comida, não tem pouca confraternização, não tem pouca cara de pau, não tem pouco viado, não tem pouca puta, não tem pouca quadrilha, não tem... Aqui no Brasil tem a África que nunca resolve, os nortistas que nunca resolve, os cubanos que nunca resolve, diz que tem uns alemão que também nunca resolve, ou porque que o racho já não implantou, o chinês que nunca resolve, a quem justifica as porra de Dubai, dos Emirados Árabes, que tem alguns que eles não têm condição, que aquilo lá nem Disneylândia nem NASA. Aquilo lá, e tem uns que já adquiriram um nível de riqueza, como deixaram chegar lá? E ainda acharam que são monoteístas devotos de bondade, inocente, bonzinhos, de joelhinho com o cu pra cima, caso eles inclinassem e vivessem só de véu e antivéu, que entre véu e antivéu, o que virou o oral, o genital e o anal, e o percebido na internet, que caso, quais questões minuciosas entre deixar que vejam e não deixar que vejam, como é que estão fazendo as coisas, e deixam que vão se matando, e os espertinhos ganham intelecto, tudo por uma fotografia. O que tá errado entre o paradoxo de estar em rede social e dizer que eu ainda não estou e vou morrer no protocolo de quem? O que é o paradigma e paradoxo dos protocolos dos sábios de Sião, dos templários, da purgatoricização que justifica a história do que mesmo fizeram singularidade, a quem atribuir comparação e continuidade aqui pra todo mundo. Eu tô querendo saber o que significa isso, pra entender aonde na evolução eu entro com a monstruosidade, com a vilãzinha, porque ser santa não ajuda, ser anjo não ajuda, qual é o morto-vivo variado que conta a história do que realmente foi feito em tempo, sendo que eu contei tudo em a tempo, a obra, e assim, a tempo e a hora, e assim continua fazendo, e cada vez os graus de dificuldade são piores. Eu comprovei que eu vivo sozinha, que eu não preciso de observador, e o que virou necessidades fundamentais perdidas de se tornar uma habilidosa bombástica para entender o que é que tá de errado e que é aceito e que não deve ser aceito. Entre exatas de desumanizados que tem um jeitinho de tocar e basta que toque e arrasta, que a intelectualidade cai por terra. Tem sempre um que tem que comer e cagar um pouquinho mais, que eles não estão fudendo um pouco. E dizer que maioria tem que caber e resolver em 24 horas, que não tem não.